Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Oi, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje, o tema é o otimismo. Olá, sim, otimismo. Como é que a gente mantém a esperança quando tudo parece difícil? Vamos explorar isso, mas por um ângulo bem específico. Que seria a perspectiva da fé cristã, né? Exato. Entender como encontrar força mesmo se sentindo meio deslocado. Sabe aquela imagem do Salmo, um pardal solitário no telhado? Sei. E essa sensação de desânimo, essa busca por um sentido maior, isso é muito humano, né? A gente vê por aí. Totalmente. As pessoas buscam em tantos lugares. Sucesso, filosofias, até relacionamentos. E muitas vezes, a frustração continua. Pois é. A proposta que a gente olha hoje é outra. É encontrar uma paz, um otimismo que vem de dentro, de uma conexão espiritual mesmo com Deus, através de Cristo. Tem uma história que ilustra isso de um jeito muito vivo. A esposa do Billy Graham, um pregador conhecido. Ah, sim. Ruth Graham. Isso. Ela estava numa livraria antiga, lá em Londres, e viu um homem. Ele tinha um ar de tristeza profunda, sabe? Acabou que ele contou pra ela, a vida desmoronando, o casamento em crise. E ela o convidou pra ouvir a pregação do marido naquela noite. E ele foi. Foi. Por curiosidade, talvez. Meses depois, ela o reencontrou. E a diferença era, impressionante. Ele estava radiante, feliz. Contou que a família tinha se restaurado. Que incrível. Mas o que o tocou tanto naquela noite? Olha só que interessante. Foi ao ouvir a descrição exata do sentimento dele. O pregador citou o Salmo 102. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Nossa. Na hora, ele pensou, esse homem, ele me entende. É fascinante isso, né? Como uma descrição de desolação pura pôde acender a esperança. Exato. Primeiro porque validou a dor dele. Mostrou que ele não estava sozinho naquilo. Mas não parou aí, né? Não. Apontou para algo maior. Para ele, foi o início de uma virada de chave pela fé. Isso toca fundo na nossa necessidade de ser visto, compreendido, de pertencer. E essa transformação toda nos leva a uma frase central de Jesus. Tenha bom ânimo. Sim, muito forte essa frase. Ele disse isso, por exemplo, para um homem que não podia andar, um paralítico. Mas olha que curioso. Antes de curar o corpo, Jesus falou, filho, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Isso é fundamental. Mostra que, nessa visão, a raiz da nossa inquietação mais profunda não é só externa. É interna, espiritual. A Bíblia traça isso lá do comecinho. Adão e Eva, né? Os primeiros humanos. A escolha deles de desobedecer a Deus que criou essa separação. Isso. E logo depois, os filhos deles, Caim e Abel. Caim mata Abel por ciúme. Mostra como essa fratura interna, ela transborda para fora. Precisamente. E o pecado, nesse contexto, não é só cometer erros isolados. É essa fratura fundamental mesmo. Essa quebra no relacionamento com Deus. Que leva ao que chamam de morte espiritual. Exato. Como se estivéssemos desconectados da fonte da vida. Aí entra a solução central que o cristianismo apresenta. A cruz. Explica um pouco mais. A ideia é que Jesus, que os cristãos veem como o Filho de Deus, tomou sobre si as consequências dessa separação, voluntariamente. E ao fazer isso, ele tornou possível que Deus oferecesse perdão de forma justa, sem simplesmente ignorar a gravidade da situação. Entende? A cruz é vista como esse ponto onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. É uma ideia muito poderosa, essa do perdão que se torna acessível. E falando em compartilhar coisas boas, eu preciso pedir rapidinho a ajuda de quem está nos ouvindo. Se essa nossa conversa está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém. Deixe seu like aqui no vídeo e se ainda não segue o canal, se inscreva para receber mais conteúdos. E deixe uma palavra de positividade nos comentários. Vamos espalhar coisa boa. Isso aí.
Mas voltando ao ponto do perdão, um detalhe que me parece crucial é que essa salvação, nessa visão, não vem por merecimento, certo? De jeito nenhum. Não há algo que se conquista com esforço, com boas obras ou muito menos com dinheiro. Então como vem? Vem pela fé e pela graça. Graça significa um favor que a gente não merece. Um presente. É como ter uma dívida impagável perdoada por pura generosidade do credor. É algo que precisa ser aceito. Entendi. Aceitar o presente. Exato. E essa fé, então, ela não é só para o perdão inicial. Ela se torna uma fonte de força para o dia a dia. Para as lutas, para as dificuldades. Sim, para lidar com as tentações, com as pressões do que as fontes chamam de sistema mundial, sabe? A ganância, o egoísmo, a busca por status a qualquer custo. Aquela coisa toda que puxa para baixo. Isso. A crença é que, através dessa conexão com Cristo, a pessoa recebe poder para resistir. O próprio Jesus é o exemplo, né? Lá no deserto, ele enfrentou as tentações usando as Escrituras, mostrando que a autoridade para vencer essas coisas vem dessa conexão com Deus. Então, juntando tudo isso, o que significa na prática para esse otimismo que a gente está falando? Onde ele se apoia? Bom, significa que a base mais sólida para essa esperança não está nas circunstâncias do momento, que mudam o tempo todo, né? Com certeza não. A base está numa confiança futura, na crença de que Cristo vai voltar para estabelecer um reino onde vai haver paz e justiça de verdade, definitivas. É essa esperança no futuro que alimenta a perseverança, o bom ânimo hoje, mesmo quando o cenário tá bem difícil. Entendi. Não é um otimismo bobo de achar que nada de ruim acontece. De forma alguma. Não é negar a dor, os problemas. É um otimismo ancorado em algo mais profundo. Na fé. Na fé. De que o relacionamento com Deus foi restaurado pelo perdão em Cristo e na esperança segura de um futuro onde tudo vai ser consertado. Pensando em quem está nos ouvindo, talvez alguns pontos para a pessoa refletir ajudem, né? Sim, acho válido. Primeiro, talvez uma autoavaliação sincera. Como eu estou me sentindo de verdade? Tem desânimo, um vazio, uma busca por algo mais? Ser honesto consigo mesmo é o primeiro passo. Importante. E depois? Segundo, considerar essa perspectiva da fé, como essa ideia de ser completamente perdoado, de receber um novo começo, como isso poderia mudar a minha maneira de encarar os desafios, e a mim mesmo. Faz sentido. E terceiro, entender que essa fé, nessa visão, é uma escolha ativa. Envolve o que chamam de arrependimento, que não é só tristeza, é uma decisão de mudar de direção. Envolve a confiança, colocar a fé em Jesus, e o compromisso de seguir os ensinamentos dele. Uma decisão consciente. Exato. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre qual fundamento cada um está construindo a própria vida. É algo instável, como a areia, ou firme, como aquela rocha que a Bíblia menciona? É uma boa pergunta para terminar. E talvez uma reflexão final para levar. Se a paz duradoura, o sentido profundo parecem não estar de forma consistente em fama, riqueza, conquistas externas, onde é que cada um de nós está hoje depositando a sua busca mais fundamental por segurança e significado? Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.